com a vice-reitora da Universidade Federal de Roraima, Gioconda Martinez. Como a senhora vê a expansão do ensino superior para as mulheres em Roraima, vice-reitora? Bom, eu vejo essa expansão como um ponto muito positivo das instituições que fazem ensino superior aqui em Roraima, especialmente a Universidade Federal de Roraima. Com esse aumento da oferta de vagas, proporciona às mulheres, né, às estudantes, às jovens, uma oportunidade. Elas já entenderam que só através da educação que elas podem ter uma melhoria na qualidade de vida, só através da qualificação profissional. Então, todas as estatísticas da universidade apontam a maioria das mulheres dentro da universidade, seja na graduação, seja na pós-graduação. E mais, elas entendem, de todas as regressas da educação superior, elas entendem que só através da pós-graduação é que elas vão se consolidar no mercado de trabalho, profissionalmente. Então, assim, a mulher de Roraima já entendeu, depois Juliana vai poder falar, quando falar de violência doméstica, ela já entendeu que só através da educação, só se qualificando, só melhorando sua posição na escala de titulação, é que ela vai poder, né, se posicionar melhor dentro da sociedade contemporânea. E eu vou falar com a Nelita Frank, representante do Núcleo de Mulheres de Roraima. Nelita, da mesma forma que a mulher vem se destacando, né, no ensino superior, ela também vem se destacando no mercado de trabalho, né? Sim, as mulheres têm se destacado nas últimas décadas no mercado de trabalho, mas a gente tem que considerar que o ingresso das mulheres no mercado de trabalho foi bem depois que os homens, né? Ainda hoje, embora as mulheres, uma faixa de mulheres tem uma renda, tem nível superior, tem pós-graduação, né? Já quando eu estava falando desse anseio e da convicção de que fazendo a pós-graduação pode se confirmar e se afirmar no mercado, só que para as mulheres tem uma exigência muito maior, né? Primeiro é que elas chegam ao mercado, depois. O mercado é considerado um espaço público onde a mulher está se colocando. Foi um espaço que ela não estava inicialmente, não era um espaço destinado a ela, era um espaço destinado aos homens. E a mulher tem uma outra questão, que é a dupla jornada. E aí, para a gente do Núcleo de Mulheres e para o feminismo, a gente trata a dupla jornada considerando a jornada de trabalho, onde essa mulher ganha sua remuneração, né, desenvolve o seu trabalho profissional, e a jornada do trabalho doméstico, que é em sua maioria feita pelas mulheres. Agora, além dessas duas jornadas de trabalho, e a doméstica não é uma jornada remunerada, embora as mulheres indiretamente contribuam para o PIB, mas como na área econômica não é entendido isso como uma contribuição, esse trabalho das mulheres não é remunerado e ele é invisível, né? Porque não é uma coisa que está sendo contada, essa jornada que a mulher faz. E, além disso, tem as tarefas políticas, que é a mulher militante partidária, a mulher sindicalista, a mulher do movimento feminista. Então, isso são uma tarefa política que essas mulheres escolhem trabalhar nesses espaços, mas que para a gente não está colocado como uma jornada. Porque a jornada é aquela que você vai tratar como trabalho e como isso se reflete no mercado de trabalho, tanto em contribuição quanto em remuneração. Por isso que a gente hoje tem uma discussão que é fazer a remuneração de todas as mulheres que trabalham no trabalho doméstico, não o trabalho doméstico formal já reconhecido profissionalmente, mas esse trabalho que as mulheres fazem no dia a dia, como as mulheres cuidadoras, né? Como os homens que são cuidadores também, a gente considera isso como uma jornada do trabalho doméstico, que é um trabalho que essas pessoas muitas vezes saem do mercado de trabalho para cuidar de um idoso, para cuidar de um parente, para cuidar de uma pessoa com deficiência, e de uma criança, e cuida a vida inteira, e quando chega no final da vida não tem direito à aposentadoria. Então você tem aí uma grande parcela de mulheres, sobretudo, que está completamente fora
da proteção social do Estado brasileiro. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, deputada Marília, que a Nelita tocou, mas eu gostaria de saber como é que está hoje o projeto de licença maternidade dentro da Assembleia. Ele que é uma realidade já em alguns estados e em alguns municípios do nosso país. A ampliação de 4 para 6 meses. Na verdade, isso já é consenso, né? A sociedade inteira concorda que é preciso que a mulher permaneça mais 60 dias ao lado do seu bebê, e isso corresponderá, sem dúvida alguma, a uma maturidade mais saudável para ambos, mãe e criança, uma possibilidade de estar mais protegido de todas as formas, né? Sob o ponto de vista fisiológico, além da relação de vínculo importante que se estabelece, a questão da proteção vinculada ao maior tempo de amamentação. Nós sabemos que as leis, elas autorizam a saída de mulheres que amamentam, né, períodos regulares de trabalho, e isso já é um amparo, mas nós sabemos também que isso muitas vezes é absolutamente impossível, né? Muitas vezes não há esse entendimento pela chefia a qual essa mulher está subordinada. Muitas vezes as distâncias do local de trabalho à sua casa, à sua moradia, impossibilitam de fazê-lo, né, pelo custo que isso representa. Então, a Assembleia vem discutindo e já tomou essa posição de alteração através de emenda à Constituição Estadual, e nós já votamos o primeiro turno e todos absolutamente favoráveis, e estamos no processo de votação de segundo turno, né? Uma vez autorizada a mudança, né, e essa emenda à Constituição, então nós estaremos analisando esse projeto com todas as suas particularidades, né? E até porque é interessante essas questões que a professora Gioconda e a Nelita colocam, né? É preciso que a mulher ela assuma esse seu papel a despeito de todas as dificuldades que foram postas e que nós conhecemos bem. E a educação, Gioconda, no meu entendimento, é o caminho mais seguro para isso. É o caminho que faz nós despertarmos a visão daquilo que nós somos, do que nós representamos na sociedade, aquilo que nós conquistamos duramente, né? Porque nessa virada de século, nesse século passado, o homem não modificou muito a sua posição de comando, né? Mas a mulher teve uma mudança esplendorosa, né? De todas essas formas. E na medida em que ela ocupa mais espaços na universidade, ela começa a se entender melhor e entender que ela precisa participar do processo político, né? Seja através das organizações. O homem tem esse preconceito de discutir matérias femininas e propor matérias femininas. As mulheres precisam fazer isso. Delegada Juliana de Castro, nós falamos até agora sobre a expansão do ensino superior, o mercado de trabalho, os direitos das mulheres, mas hoje em dia ainda é uma realidade a violência contra a mulher. Como é que está a situação aqui no estado de Roraima? Infelizmente é uma realidade ainda, né? Você veja bem, nós já estamos aqui no ano de 2009 com uma mulher gozando de plenos direitos, pelo menos no papel, mas a gente vê que na prática a história é bem diferente. É uma coisa que seria inadmissível, que é a violência doméstica contra a mulher, que é a violência que é praticada pela pessoa que assumiu ali um compromisso de amar, de respeitar, de honrar a sua esposa, a sua companheira, e ainda assim pratica essa violência. Essa violência não é apenas a violência física, mas hoje em dia a lei também entende como sendo a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e violência sexual. Então, hoje em dia a mulher ainda sofre muitos tipos de agressão e, o que é pior, dentro de casa, praticada por pessoas que deveriam amá-la, que deveriam respeitá-la, que deveriam conviver juntos numa relação de respeito entre ambas as partes. Conversar com a Nelita. Nelita, você tocou num assunto muito importante, o reconhecimento da dupla jornada dentro de casa, ou seja, aquele trabalho que é feito após os trabalhos normais reconhecidos por leis, enfim, carteira de trabalho. Como é que está sendo a luta hoje da mulher e do núcleo das mulheres em relação a isso? Aonde é que vocês estão indo buscar ajuda? Nós fizemos já alguns anos anteriores e tem feito várias mobilizações no Congresso Nacional, porque tem um projeto que está no Congresso já há alguns anos e que ele foi batizado como projeto das donas de casa,
mas é um projeto justamente para todas as pessoas cuidadoras, sejam homens ou mulheres. Esse projeto arrecadou mais de 5 milhões de assinaturas, né? Foi uma campanha que foi desencadeada, sobretudo, pelas trabalhadoras rurais e as mulheres donas de casa. A deputada Lucy Schoeneck, que na época era deputada pelo PT, foi quem ingressou com esse projeto, mas foi um projeto de iniciativa popular, né, onde as mulheres mobilizaram, e a cada legislatura o argumento é sempre o mesmo, de que vai onerar a Previdência Social. Só que o custo que o governo tem para fazer gerar o superávit primário, né? O que é o superávit primário? É um recurso do orçamento que o governo não utiliza e faz um caixa para ser utilizado, geralmente utilizado até que se aprove o próximo orçamento seguinte, ou utilizado para socorrer alguns ministérios ou para socorrer alguma empresa em dificuldade. Então, nesses 2 mandatos do governo Lula, foi mandatos em que cada vez mais você aumentou o superávit primário. Então, esse recurso guardado e que é aplicado em algumas situações, ele é muito maior do que o que você se gastaria para pagar a previdência para as donas de casa, né? Um outro argumento é que as mulheres têm muito... É um pouco parecido com o argumento quando foi estendida a licença maternidade para as trabalhadoras rurais. Não sei se vocês lembram, acho que a mais velha aqui sou eu, mas quando se instituiu a licença maternidade para as trabalhadoras domésticas, se dizia que não era possível, porque além de onerar a Previdência, e essa oneração era porque as mulheres têm muitos filhos. Então, as mulheres poderiam estar tendo filhos só para receber o benefício. E não é verdade, o benefício está aí, as mulheres não tiveram mais filhos em função disso. Ao contrário, tem mulheres que mesmo no campo, tem alguns lugares que as taxas diminuíram. Diminuiu o índice de mortalidade infantil no Nordeste e em todo o país. Infantil. Você tem essas mulheres, não é verdade que elas não contribuem, porque elas trabalham diretamente na agricultura, com a sua família, na agricultura familiar, e tem as contribuições anuais ou as contribuições por safra, e elas ainda tinham um impedimento de não ter a terra no nome delas, né? É só uma coisa recente agora em que as mulheres trabalhadoras puderam ter a titulação do lote no seu nome, é uma coisa bastante nova. Então, a defesa de você ter a proteção social para as mulheres donas de casa e para as outras pessoas, né, que fazem o trabalho doméstico, é você entender que esse é um trabalho produtivo e um trabalho de reprodução social, porque essas pessoas, as mulheres, cuidam da casa, cuidam da educação, da sobrevivência da família, porque mesmo que o homem precisa sair para trabalhar, alguém tem que dar conta da tarefa doméstica. E, em geral, essa tarefa ainda é maioritariamente das mulheres. Assunto digno de debate político, não é? Eu acho que o que a Anelita diz é que todo mundo pensa, né? É lógico que nós queremos tudo isso, né? Quem não reconheceria o trabalho das mulheres, das domésticas, daquelas que estão em casa, muitas vezes abdicando de estar nos bancos escolares para poder propor benefícios àqueles que com ela convivem? É natural isso, e é um pensamento e mesmo correto. Para quem está no trabalho formal, né? Você tem diferença. Não é mas a gente salarial. vive numa realidade, a gente tem que pensar da conjuntura em que você vive, né? E hoje a gente observa que a questão da Previdência é um debate que as pessoas temem fazer, né? Temem fazer no Congresso, é uma questão que angaria votos ou não. É um assunto político bastante delicado, extremamente ligado à questão econômica, e nós sabemos que nós vivemos num país em que a doutora Juliana muito bem colocou, o que está na lei não está na vida, não é? O SUS é um sistema maravilhoso, o Sistema Único de Saúde, na lei, Na lei, não é?
equidade, universalidade, ninguém precisa contribuir para o SUS, já contribuímos pagando pãozinho da padaria, com os nossos impostos maiores do mundo inteiro, como os países de primeiro mundo, mas nós sabemos que está morrendo todo mundo na fila, que não tem como transportar o órgão que deve ser transplantado, porque não tem vaga nos hospitais, não é? Enfim, os hospitais estão sucateados. Então, essas questões amplas, elas são importantes, mas a gente, lamentavelmente, vive num país extremamente corrupto, onde o desvio de recursos públicos é uma vergonha, onde o próprio povo brasileiro, ele se cala diante dos absurdos e introjeta isso e se acostuma. E é absolutamente tolerante. Eu acho que o povo brasileiro é um dos povos mais tolerantes do mundo, onde o carnaval e a cerveja e o samba resolvem todas as coisas. Então, isso que a Nelita coloca é verdadeiro, mas a conjuntura em que nós vivemos e toda essa sorte de desvios tornam esse debate extremamente difícil. Mas a lógica é absolutamente pertinente. Né? Professora Gioconda, queria falar? Sim. Na fala de Nelita, eu entendo, Nelita, como você, esse argumento de que regulamentar a condição da cuidadora, do cuidador, porque em sua maioria são cuidadoras, né? Nós temos, mesmo na universidade, vários casos de servidoras técnico-administrativas que têm filhos com deficiência, com necessidades especiais, ou pais, e aí elas ficam divididas, elas ficam estressadas, porque elas têm que dar conta, né, do seu trabalho de técnico e correr para... E aí, o que é que acontece? É errôneo afirmar que vai aumentar, porque o gasto público, porque entendendo o gasto público como se aumenta na Previdência, mas diminui gastos com saúde. Nos Estados Unidos, essa situação das cuidadoras, do cuidador é mais regulamentada e essas pessoas evitam que o trabalho delas evita que se gaste muito mais com internações hospitalares, com gastos do Ministério da Saúde lá, mas local. A saúde lá não É como Então, é privada. É privada. Não, mas aí eu entendo, Marília, que o que é que acontece? No caso, muitas das internações ocorrem em virtude do que, às vezes, os parentes internos se vê livre. A importância de se regulamentar e de ver a questão do cuidador. Eu acho que Não, eu realmente... acho que todo mundo aqui concorda com isso. Plenamente. Agora, lamentavelmente, os legisladores, né, até agora, não uma pena que tenha aprovaram errado. o projeto. Mas para a questão porque você tem na questão da proteção social, você tem, na verdade, um tripé, né? Que você tem a saúde, você tem a seguridade, você tem a assistência social. Só que a gente está falando, uma coisa é você ter o trabalho formal, onde as pessoas minimamente têm os direitos assegurados, embora tenha muitas burlações para negar direitos de trabalhadoras. A gente vê, por exemplo, as trabalhadoras domésticas. Cada uma de nós que tem uma pessoa trabalhando para nós, o ideal era que todas as homens e mulheres pagassem o direito das suas trabalhadoras. Essas trabalhadoras hoje não têm fundo de garantia obrigatório. E são pessoas que, na verdade, ficam o dia todo, né, na casa das pessoas. Sim. Não tem jornada estipulada, não tem FGTS obrigatório. E o governo tem que fazer campanha para que se registre pelo menos o vínculo trabalhista. Então, não tem, as condições são desiguais. E desiguais para pior, para quem tem salário menor. Aí vamos falar da desproteção social de mulheres e da mão de obra no setor informal, que hoje chega, quase que supera a mão de obra formal. Então, essas pessoas não têm proteção de nenhum lado, né? Se você for pegar o caso da China, não dá para justificar pela questão do desenvolvimento, porque a China é um país, né, desenvolvido, a China é um país que até chegar essa crise econômica agora, essa crise mundial, estava há 12 anos com a economia estável, né? Estável, e é um dos países próximo da Finlândia, com um dos maiores índices de proteção social e de proteção integral
a classe trabalhadora, né? As pessoas que trabalham. Então, você tem essas pessoas no subemprego, né? Com trabalho precário, com baixa remuneração, com jornada excessiva. Então, como que essas pessoas vão cuidar? E no caso das mulheres, pelo menos 1/3 das mulheres, no caso do trabalho formal e informal, 1/3 são chefes de famílias, ou seja, mulheres que trabalham sozinhas para prover a sua família. E aqui em Boa Vista ainda é comum você ver famílias compostas por homens e mulheres, onde as mulheres sozinhas mantêm toda a despesa com a família. Né? A família inteira mantida pelas mulheres. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. Quando a Marília estava falando na questão da saúde. Olha, várias discussões é muito mais barato, muito mais econômico, né? Muito mais politicamente correto você prevenir do que você fazer outros tipos de intervenções. No caso da saúde da mulher, o programa de integral à saúde da mulher foi uma luta do SUS, foi uma luta do movimento feminista, uma luta de sindicalistas, de vários movimentos sociais, para que você tivesse o programa de saúde integral. Hoje se morrem mais mulheres na região norte de aborto inseguro do que em outras regiões. E, em geral, são mulheres negras, jovens e pobres. Né? Tem uma pesquisa do IPAS, que é um órgão vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aponta essa estatística para a região norte. Tem milhares de projetos de lei para legalizar o aborto no Congresso Nacional. É uma decisão polêmica. O setor fundamentalista, sobretudo o setor fundamentalista religioso, tem um lobby muito grande no Congresso Nacional. Mas o ministro é a favor. Né? Hoje a gente viu o caso, né? Acho que todo mundo em rede nacional viu o caso de Recife, onde o arcebispo excomungou todas as pessoas envolvidas no caso daquela criança que foi vítima de violência da família, né? No caso do padrasto, e que o médico corretamente, legalmente fez a intervenção, e você tem a condenação aonde um homem, em nome de uma fé, de um princípio religioso, determina quem é salvo e quem é condenado pelas leis. Como se a graça de Deus não bastasse. Como se a graça de Deus não bastasse. É uma questão cultural, né? Então, é cultural, mas é princípio fundamentalista e conservador, Marília. Mas eu não estou dizendo né? que não é. Eu disse que é uma questão cultural. E aí eu acho que o ministro da Saúde foi correto. Como tem sido correto até agora todos os posicionamentos dele em relação à posição do Ministério da Saúde, em relação à adoção das normas técnicas, né, para atender essas mulheres, para estruturar esses serviços. Porque, ao não fazer isso, tem algumas implicações, e a Marília é parlamentar e sabe disso melhor do que eu. Por exemplo, se você tem uma situação legal, com princípios regulados, com normas, né, técnicas bem definidas, você tem como implementar um serviço, inclusive para melhorar o SUS. Se você não tem isso, enquanto fica na criminalidade, não serve nem para gerar estatística, né, para melhorar aquele serviço, para estruturar melhor aquele serviço de saúde. Eu participei de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, que no caso era sobre os fetos anacéfalos. Então, você tem ali, aí tinha a argumentação da questão do orçamento. Como é possível você melhorar o SUS, você estruturar melhor os serviços de atendimento às mulheres, para justamente fazer cumprir o programa de saúde integral da mulher, quando você não tem estruturado nem regulamentado serviços e leis que possam avançar nisso. Mas as leis existem. Porque sim, não existe o cumprimento da lei. Mas no caso do aborto legal, são casos restritos e que tem um projeto no Congresso Nacional para você aprovar esse projeto, você descriminalizando. Porque enquanto é crime, você não pode nem falar. Vou pedir uma pequena pausa a todas aqui. A gente vai a uma pequena pausa. Você que está acompanhando esse programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mas já voltamos. Não saia daí.